Fala galera, você está no canal Matemática para Burros e vamos dar uma olhada nessa questão de geometria analítica aqui, a questão 147 da prova amarela do Enem 2025. Em um jogo digital, há três personagens, um herói e dois vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões, ou seja, que tenha a mesma distância dos dois vilões, gerando indefinição entre eles e com isso não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou, no plano cartesiano, o quadrado ST-UV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões, ou seja, isso aqui é um vilão, isso aqui é outro, eles têm posições fixas, então não se movem. E S, a posição inicial do herói, ou seja, aqui é o nosso herói, como apresentado na figura. Qual é a equação da trajetória que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? Bom, a posição que o herói poderá se mover sem ser atacado é justamente a posição diagonal do quadrado, né? É essa diagonal aqui. Porque em qualquer ponto aleatório que a gente escolhe nessa reta, a distância do vilão T para esse ponto e a distância do vilão V para esse ponto são iguais, não é? Então, nessa reta, todos os pontos dessa reta são equidistantes aos vilões V e T. Logo, a gente tem que achar a equação dessa reta. A questão está pedindo apenas a equação dessa reta. Quando nós olhamos uma questão assim, a primeira coisa que a gente pensa é: nós conhecemos algum ponto que passa por essa reta? Conhecemos. O ponto S, ele passa nessa reta. Logo, o ponto S ele tem coordenadas 6 e 2. Então, o 6 é o nosso x e o 2 é o nosso y. A primeira coisa que nós temos que pensar é em substituir. Substituir esses valores aqui nas alternativas e ver se algum vai dar certo, né? Porque se eu substituir o x por 6, a nossa resposta vai ter que ser 2. Então vamos lá, alternativa A. Se eu substituir o x por 6, vai ficar menos 18 mais 20. Então aqui é 2. Passou, né? Respondeu 2, está ok. Na letra B, se eu vai ficar menos 18 mais 16, então aqui vai ficar menos 2. Já não passou, né? Essa questão, alternativa B já está eliminada. Na letra C vai ficar menos 18, menos 20. Então aqui vai ficar menos 38. Eliminada também, não pode ser. Na letra D vai ficar 18 mais 16. 18 mais 16 vai dar quanto? Vai dar 18, vai dar 38, vai dar 34, né? 18 mais 16 vai dar 34. Então aqui vai ficar 34. Logo, também não pode ser. Elimina. Na letra E vai ficar 18 menos 16, que também é 2. Então nós ficamos entre a A e a E. Então, só em substituir esses valores, a gente já elimina três alternativas. Três alternativas só em bater o olho, certo? E isso aqui, caso a gente precise chutar, a nossa chance de acertar já vai para 50%, certo? E é importante você ter essa noção de que chutar no Enem às vezes também é muito importante. Que, por exemplo, se você substituiu aqui, você não sabe mais como eliminar uma dessas duas que restou, você não pode ficar 15 minutos, 10 minutos sambando nessa questão, indo de um lado para o outro, tentando fazer conta nada a ver para ver se você consegue chegar na resposta. Você eliminou três alternativas, bateu o olho, eliminou três alternativas e não sabe mais como proceder, chuta e vai para outra. Apenas, porque o Enem também é uma prova de probabilidade. Chuta e que se lasque, vai para outra, certo? Porém, existe uma forma de você eliminar também de uma maneira muito fácil. Também de uma maneira muito fácil tem uma forma de você eliminar. Como? Você estudou função, você sabe que toda reta sem exceção, ela possui uma equação nesse formato. F de x é igual a x mais b. Isso aqui é a chamada função afim. Função afim. E quando você está estudando função afim, você vê que esse termo aqui, ele dita a inclinação da reta. Inclinação da reta. Se o termo A for maior do que zero, a reta vai ser crescente. Se o A for menor do que zero, ou seja, se o A for negativo, a reta é decrescente. E essa reta aqui, se a gente seguir no sentido do plano, essa reta ela está decrescendo, não é? A reta de U para S, ou de S para U, ela está decrescendo, né, em sentido do plano. Ela está indo para baixo, ela está descendo. Logo,
o a dessa função ele tem que ser negativo. Na letra A, o a é menos 3, ele é negativo. E na letra E, o a é mais 3, ele é positivo. Então, a gente já mata que a resposta certa é a alternativa A, certo? Resposta certa, letra A. Pronto. Com conhecimento simples de função afim, você consegue eliminar essa questão e consegue resolver essa questão numa boa. Ok? Porém, repito, se você não tem esse conhecimento, se você não sabe que o A ele vai ditar, que esse termozinho aqui que vem antes do x, que multiplica o x, ele vai ditar a inclinação da reta, você não fique matutando nessa questão, você não sabe o que fazer, está perdido, conseguiu eliminar, chuta e vai para outra, certo? Existem outras formas de fazer também, que inclusive seria até um treino para geometria analítica, e eu recomendo que quem estiver estudando pelas provas anteriores, que é como eu estudo também, eu estudo resolvendo provas anteriores, eu não fico lendo, não fico lendo livros, eu tento resolver as provas anteriores, aqui eu não consigo, eu pesquiso videoaulas, eu vou tentar resolver, porque para mim assim funciona melhor. Quem estiver estudando por provas anteriores, eu sugiro que tente fazer de outra maneira essa questão aqui, que você pode até exercitar sua álgebra e sua geometria analítica. Como? Você pode calcular a distância de S para V, aqui sendo o x, por exemplo. Como isso aqui é um quadrado, esse x que você achar aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, não é? E você tem também, você pode calcular essa distância aqui, a distância da diagonal, que no caso é x raiz de 2, não é? Lá do raiz de 2, você lembra que todo quadrado que você, esse quadrado que eu desenhei, todo quadrado, a distância da diagonal dele vai ser sempre lá do raiz de 2, não é? Lá do raiz de 2. Por quê? Porque se você não sabe a medida da diagonal, que x você aplica um Pitágoras aqui, vai ficar x ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, x ao quadrado é igual a 2 lado ao quadrado, x é igual a raiz quadrada de 2 lado ao quadrado, que é igual a L raiz de 2, né? O quadrado do L sai para fora da raiz, vai ficar L raiz de 2. Então toda diagonal de quadrado é dado pela medida do lado vezes raiz de 2. Onde é que eu quero chegar nisso? Seria uma outra forma de resolver essa questão que também daria certo. Você descobrir qual que é a coordenada desse ponto U. Se você descobrir qual que é a coordenada desse ponto U, você vai ter outro dado para substituir nas funções que restaram e saber qual que é a certa. Como que você descobriria? Em geometria analítica, como que é a distância entre dois pontos que você conhece? Por exemplo, a distância de S para V. Distância entre dois pontos qualquer é sempre dado por raiz quadrada do x do primeiro ponto menos x do segundo ao quadrado mais y do primeiro ponto menos y do segundo ao quadrado. Então você pode, para calcular esse x aqui, entre S e V, você pode colocar x é igual a raiz quadrada do x do primeiro ponto, que eu vou considerar sendo V, 8 menos 6, né? 8 menos 6 ao quadrado, porque o 6 ele é o x do segundo ponto, mais y do primeiro ponto, que é 6, menos 2, né, ao quadrado. E esse aqui seria o nosso x, que aqui vai dar raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4, mais raiz quadrada de 4, mais raiz quadrada de 4 mais 4 ao quadrado, né, que é 16. Então aqui vai dar raiz quadrada de 20, que é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, né, fatorando. Então aqui vai ficar 2 raiz de 5. Então esse x seria 2 raiz de 5. E esse cara aqui seria 2 raiz de 5 vezes raiz de 2. Porque assim você chegaria em um sistema de equações 2 por 2. Se você calcular a distância de S para U, a distância de S para U, que seria 2 raiz de 5 vezes raiz de 2, aí você chegaria em uma equação que você teria XU e YU, não é? E se você calcular a distância de V para U também, você chegaria em outra equação que também teria como incógnitas o XU e YU. Então assim, você chegaria em um sistema de equações 2 por 2 que você pode resolver e achar quem é XU e YU. Entenderam esse raciocínio? Eu não vou resolver, mas fica aí para quem quiser treinar, quem quiser resolver dessa maneira, também daria certo. Você chegaria no XU e YU e substituiria nas que você não eliminou e acharia
a resposta. Valeu? E é isso, pessoal. Se você gostou da resolução, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e até a próxima.